Os portugueses desde o século XV são grandes exploradores e aventureiros, conhecedores do mundo e dos seus segredos. A adrenalina viaja pelo sangue português, por isso viajar até o outro lado do mundo é algo constante em Portugal. Estamos a falar de Portugal e Chile, dois países ligados pela história. O motivo das suas idas ao Chile é o amor e o trabalho, acabando por fazer-lhes apaixonar pelo Chile, que é um país rico de histórias, culturas e lugares fantásticos para aventurar. Quando eu fui para o Chile, eu fui como turista, né? Cheguei lá como turista no ano 2004, portanto tenho visto uma grande evolução de tudo o que é a área, quer como indivíduo que vivo no país, como também pelo facto de trabalhar na embaixada, né? Eu sou portuguesa, basicamente no final de 2011 decidi fazer uma viagem pela América do Sul, onde comecei no Peru, onde fiz um estágio profissional para terminar a minha licenciatura, e depois daí, por coincidência ou por casualidade, acabei por terminar no Chile. Eu morei no Chile entre 2008 e 2012, seguido, assim, 4 anos seguidos, e depois por períodos de 2 a 6 meses, 4 meses às vezes, ou seja, a última vez que estive no Chile foi em 2018. Então, eu posso dizer que quando eu cheguei em 2004 o turismo era muito baixo no Chile, basicamente não existia muito, ou sim existia, mas não era tão... não lhe davam a importância que dão hoje, ok? Com a chegada de outros imigrantes e outras pessoas de outras nacionalidades, sim, já se começa a ver uma evolução nessa área. A área de turismo esteve bastante abandonada, com um país gigante, uma costa magnífica, com o norte, com o deserto de Atacama, por exemplo, o sul com as Torres del Paine, ou seja, é um país que realmente tem muito que dar a nível de turismo e lamentavelmente estava essa área um bocado abandonada, pelo menos essa era a sensação que eu tinha. Aqui o turismo do Chile, normalmente aqui é um mercado grande brasileiro, sul-americano, certo? E um mercado latino-americano, ok? Depois também tem os Estados Unidos, a Ásia também, se calhar seria também uma boa parte da Ásia, e depois a Europa também, mas menos. Mas isto tens dois fatores aqui no Chile, tens o inverno e tens o verão, ok? O verão tens um tipo de turista no verão, ok? Porquê? Porque vai a São Pedro de Atacama, vai a Porto Monte, Porto Varas, que é onde tem os lagos, vai à Patagónia, Torres del Paine, ok? E depois, no inverno, tens um turista que vem esquiar. Normalmente é mais o mercado brasileiro, argentino, Estados Unidos também, abrange um bocadinho de Peru e seria, entendes? E a Europa pode ser, não sei, como aqui é bastante caro esquiar aqui no Chile, o público normalmente europeu não vem esquiar muito aqui, só mesmo por curiosidade. Então eu acho que a nível de turismo no Chile a parte mais interessante é o norte, ou seja, Santiago está no meio, é o norte, que é o deserto de Atacama, é a região de Atacama, e o sul, que é a Patagónia. E são os dois, digamos, as duas regiões são completamente o oposto uma da outra, porque em Atacama temos é completamente desértico, e a parte do sul tem neve, floresta, etc. Quando falamos de turismo no Chile, tendo ligação com Portugal, não tem como não mencionar Punta Arenas, a cidade mais austral do Chile. Está localizada na costa norte do Estreito de Magalhães, no sul da Patagónia chilena. O Estreito de Magalhães é a passagem entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, descoberta pela expedição de Fernão de Magalhães em 1520. Fernão de Magalhães foi um navegador português que se notabilizou por ter liderado a primeira viagem de circunnavegação ao globo, de 1519 até 1522, ao serviço da coroa de Castela. Há uma ignorância bastante grande aqui no Chile em relação a, por exemplo, Fernão Magalhães, que chegou a Punta Arenas, há lá uma estátua, inclusive.
Eles chamam em espanhol Hernando Magallanes. E às vezes eles pensam que é espanhol, entende? Não sabem que, ou seja, em geral, pensam que, e não sabem que é português. Então isso, e eu já estive a ler um bocadinho também sobre isso, e muitos dos navegantes que iam portugueses que chegaram à Patagónia com Fernando Magalhães, quando chegaram lá, muitos ficaram em Punta Arenas e na Patagónia, onde ele chegou, e fez lá uma pausa na sua viagem que ele fez. E há muita descendência de portugueses, entendes? Ou seja, uma descendência que não se conhece. E a ligação entre Portugal e Chile, relativamente a Punta Arenas, tem a ver com o Fernão Magalhães, porque lá tem uma estátua, tem uma escola também que volta e meia fazem algumas atividades relacionadas com Portugal, com o Dia de Portugal também. Volta e meia eles até pedem algum apoio à Embaixada Portuguesa por causa de saber um pouco. Volta e meia, naquela altura, o nosso embaixador ia à Punta Arenas também, por causa dessa relação do Fernão Magalhães. Agora, porquê que as pessoas normalmente vão mais para a Patagónia, ou seja, mais para o sul do Chile, nomeadamente Punta Arenas? Normalmente é por causa das Torres del Paine, ou seja, as pessoas vão fazer senderismo, vão fazer trekking, não é? Vão mais para estas partes turísticas que são assim mais conhecidas, depois costumam ir para estas partes dos glaciares e, na verdade, o sul do Chile é muito bonito, então por isso é que as pessoas tendencialmente se vão única e exclusivamente ao Chile para fazer turismo. Geralmente as pessoas vão mais para estes lados, para a Patagónia, que são os mais conhecidos. Nós temos em Punta Arenas, chegaram muitos portugueses aí, que depois acabaram por colonizar um pouco aí também. Temos um ponto turístico muito conhecido, um hotel super bonito, que é o hotel da casa do senhor José Nogueira. Ele era português, foi ele que introduziu as ovelhas, se não estou em erro, introduziu, digamos, o criar dos rebanhos e não sei o quê, e tinha uma casa gigante, que hoje é um hotel bem conceituado, e um hotel quase 5 estrelas, assim, muito bonito. O turismo gastronómico propõe ao turista conhecer a culinária local do destino, fazendo parte da sua experiência na viagem. Para alguns portugueses no Chile, em termos culinários, há muita diferença e para outros há uma certa semelhança. Tem algumas coisas semelhantes. O peixe, por exemplo, nas zonas litorais, em que fazem muito a questão do peixe grelhado, que é o pescado à la plancha, ou seja, que não tem o peixe grelhado como nós, mas tem muita cultura do marisco, por exemplo, na zona precisamente de Chiloé fazem tipo a nossa caldeirada, agora não me recordo o nome que lhe dão, mas tem pratos típicos muito parecidos. Tem vários povos e tem várias etnias, não é? Tem os Mapuches, tem os Aymara, etc. Então acabas por ter comida muito ligada com estes produtos da terra, feita por eles, ok? E acredita que, por exemplo, quando me juntava em casa com os meus amigos chilenos e, sei lá, fazia uma coisa tão simples como a meijos à bolhão pato, que é uma coisa super simples, tipo, uau! Que é isto? Então, a comida deles, sem querer ofender ninguém, é bastante simples, ok? Em relação à nossa, é bastante simples. E depois, falta-lhe um bocado de sabor, ou seja, como se diz em espanhol, de sazón, falta-lhe assim um bocado de sabor. E às vezes, olha, coisas tão simples como um peixe assado na brasa, ou seja, eles são muito de peixe frito. Muito de peixe frito. Então, uma vez, quando eu fui a esse sítio que eu estava a falar há bocado, de Punta de Lobos, eu estava em casa de uma amiga. Isto foi não sei se vocês souberam, mas em 2010 houve um terremoto muito grande no Chile, dia 27 de fevereiro. Então isto foi um ano depois. Basicamente este terremoto foi de tal maneira e veio um tsunami que tudo na orla costeira mudou. Como veio a água do mar, não é? Depois sítios de água doce ficaram com água salgada, então depois vinham as aves todas para o interior. Que acabou por ser muito engraçado, não é? Então eu fui a esse sítio, chama-se Cauil, e tem umas salinas lá, também é bastante turístico, por causa disto do surf e essas coisas. E fomos comprar um peixe que cá em Portugal chama-se chaputa, mas isto no Chile chama-se reineta, e é um dos peixes que uma pessoa mais come lá.
E então eu decidi cozinhar o peixe. Como é que eu fiz? Umas brasas e assei o peixe na brasa, ok? A minha amiga não gostava de peixe, ok? E quando veio para comer o peixe, assim, isto é ótimo e não sei o quê. E depois, passado um tempo, liga-me e diz, como é que tu fizeste aquele peixe? Coisa mais simples do mundo, fazes umas brasas e assas o peixe e já está, um bocado de azeite em cima. E a partir daí ela começou a comer azeite. A comer azeite também, porque eles também não eram muito de comer azeite, e comer o peixe. Então, tu dizes, isto é a coisa mais simples do mundo. Então, lá está, são muito tradicionais na comida deles e falta-lhes se calhar um bocado mais de contacto com a comida internacional. Nos Açores fazem uma comida debaixo de terra, que tem que se meter a cozer na água, fazem nos Açores, acho eu, não sei como é que se chama exatamente, porque é um sítio vulcânico, portanto eles fazem uma espécie de cozido dentro de terra. Lá no Chile também há, chama-se curanto, e é uma mistura de carnes e de mariscos. O que me leva também a fazer a ligação ao nosso, apesar de não ter nada a ver, porque é frito e não sei o quê, mas esta mistura de carne e marisco faz-me lembrar algum prato português, como por exemplo, como é que se chama? Carne de porco alentejana, né? Tem comidas muito típicas, como por exemplo o pastel de choclo, que é o nosso empadão de carne, só que em vez de ser feita com puré de batata, é com um puré do milho, né? Do milho ainda tenro e moído, e leva açúcar, por consequência já não tem nada a ver com o nosso empadão de carne, não é verdade? Leva açúcar. O Chile é um país extenso e apenas numa viagem é impossível conhecer tudo. Os preços variam muito. Depende dos meios de transportes utilizados e dos lugares escolhidos. Fazer turismo só para pessoas que tenham um certo rendimento, porque senão é impossível. Por exemplo, o Chile é super, super grande, né? Assim, em termos de comprimento é muito grande. E ao princípio, quando eu estava no Chile, não tinha tido a oportunidade de conhecer grande coisa, e às vezes as pessoas perguntavam-me, então, o que é que tu já conheces aqui? Não, conheço pouquinho, olha, eu conheço naquela altura, no início, né? Conhecia La Serena, Punta de Choros e Valparaíso, San Antonio e seria. E as pessoas, já conheces mais do que eu. Ou seja, já tens pessoas que nunca saíram de Santiago, porque não há dinheiro que pague isso, porque ainda que agora tens, como é que se chama, companhias aéreas low cost, que as viagens até são bastante económicas dentro do Chile, depois tu queres fazer alguma coisa, é caríssimo. E se não és chileno, pagas mais. É caro, ou pode ser caro, mas para os chilenos também há como promoções, porque tem uma aerolinha chilena, né? A LAN, que agora é Latam, e fazem assim umas promoções interessantes, às vezes, de vez em quando pode ficar um bocadinho mais barato. E depende das épocas também, não é? Agora, a verdade é o Chile, qualquer época é maravilhoso, porque assim, se tu queres ir, vens no inverno, queres ir para o calor, vamos para o norte, vamos conhecer o deserto de Atacama, vamos ver o deserto florido, que isso é mais no inverno, mas o inverno do norte é quentinho, quer dizer, não é nada que não se possa suportar, não é? Queres melhor, se calhar vens do verão daqui da Europa e dizes, eu quero ir ver os glaciares, eu quero ver os pinguins. Bom, vamos para baixo, vamos ver os pinguins de Humboldt e aí está frio, não é? Porque Arenas é gélido, é frio, é muito frio. Então é um país que é muito diverso a nível clima e a nível paisagem, obviamente, também, não é? É caro, pode ser caro, mas também se tu tens um carro e alugas um carro, se calhar sai mais barato. Depende muito de como queiras movilizar-te, mas compensa. Chile es uno de los pocos países de América Latina donde se puede disfrutar de todo un poco y pasar de un extremo al otro, desde pueblos de playa, pasando por centros de esquí hasta un desierto. No Largo da Graça
já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a cirandar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está.